Sejam bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 12 de outubro de 2023 e este é o episódio 166 do podcast da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com o ilustre convidado que agora vos apresento. Começou a participar em tertúlias de fado quando era ainda muito pequeno e com apenas 16 anos compôs o fado que 50 anos depois dá o mote para um concerto especial no Tivoli em Lisboa no próximo sábado. Boa Noite Solidão, recentemente regravado em dueto com Raquel Tavares, leva Jorge Fernando a celebrar em palco a sua relação de longa data com a música. Considerado um dos instrumentistas, compositores, produtores e intérpretes mais relevantes da música portuguesa das últimas 5 décadas, acompanhou Amália Rodrigues durante 2 décadas e deixou a sua marca nos percursos de Ana Moura, Camané ou Marisa, tendo em nome próprio participado várias vezes no Festival da Canção e namorado também com a música pop. Bem-vindo, Jorge Fernando. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Muito obrigado nós por teres aceitado o nosso obrigado convite. pelas tuas palavras. É um certo conforto ouvir-te dizer isso, porque assim... Pronto. Aquele nervosismo. Portanto, já começamos melhor natural, a nossa conversa. Natural quebra-se. Obrigado por isso. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Boa noite, solidão. Vi entrar pela janela o teu corpo de negrura. Quero dar-me à tua mão como a chama de uma vela. Olha, como eu disse, tinhas 16 anos quando escreveste o Boa Noite Solidão. Só tu sabes, solidão, a angústia que traz a dor. É uma letra sofrida. Eras um adolescente romântico ou fatalista? Era, sim, acho que o termo é bem usado. A primeira coisa que fiz no fado foi a Trigueirinha, que tinha 15 anos. Depois, esta letra é feita por um desamor entre aquele que era considerado pelo povo fadista, pela comunidade fadista, o rei do fado, o Fernando Maurício, e ele pediu-me para escrever esse desamor. E eu escrevi esta letra e na mesma altura escrevi para ele também, com 16, 17 anos. Esse período rondou aí o meu amigo João, que é a história de um português que morre no ultramar, não é? Meio encapotada naquela altura, tinha que ser meio encapotada, não é? Que se questiona porque é que ele morre. Ele não escolheu nem sorte, claro, nem azar, e de repente está ali metido naquilo, não é? Como em todas as guerras é sempre um mexilhão, não é? Que vai abaixo. Exato. E sei lá, e outros tempos para o Arco da Velha, não é? E o Fernando foi um grande impulso, porque imagina o que é teres a possibilidade assim do nada, porque eu estava numa garagem um domingo à tarde a ensaiar com a banda, que eu com 13 anos já tinha uma banda que fazia bailes, não é? E o que me parece hoje, com este tempo físico que nos distancia dessa altura, que foi uma escola tremenda, porque a gente tocava desde os Floyd ao Roberto Carlos, ao Nelson Ned, aos Deep Purple, Smoke on the Water, aquelas histórias todas. Led Zeppelin era um bocadinho mais difícil porque imitar... Não, os Deep Purple também era muito difícil imitar aquele cantor. Eles eram muito bons, pá. E então isso deu-me, penso, um background que depois, mais tarde, me leva assim a mexer um pouco no fado, não é? Mas como é que o Fernando Maurício olha para ti, um jovem de 16 anos, e como é que o conheceste, não é? Ele tinha mais 25 anos para aí do que tu, não é? Sim, tu já o admiravas, mas aquilo, suponho eu, que se tenha transformado numa amizade assim rapidamente, não é? Porque começaste a trabalhar com ele. O que é que ele, como é que ele achou que um miúdo de 16 anos ia conseguir escrever uma canção como Boa Noite Solidão? Mas não foi por aí, é curioso. Ok. Porque eu estava nessa garagem e estávamos a ensaiar um tema novo qualquer, tinha saído dos Uriah, uma coisa qualquer assim, um tema que estava muito em voga naquele tempo. E dizem, epá, está ali na churrasqueira do Delfim dos Frangos, que era
quase colado à garagem onde ensaiávamos. Está ali o Rei do Fado, uma matiné fadista. Rei do Fado, olhámos para os outros, pá, vamos ouvir. Fomos lá e eu ouço cantar e realmente fiquei assim, porque pessoalmente ainda, claro, percebes, ainda a magia era, claro. E na guitarra estava o Carlos Gonçalves, o líder da equipa da banda da Amália. E pronto, estivemos ali. Eu à noite fiquei, porque a matina era com o Fernando, mas à noite os fados continuavam sem ele, porque ele cantava em Lisboa. E eu pedi, posso tocar um bocadinho com vocês? Tinha uma viola acústica, comecei a tocar. E aí é que as pessoas disseram, pá, mas tu tocas bem. Aquelas coisas, pronto, aqueles incentivos aos meninos que aparecem a tocar. Não é que eu fosse já um topo de gama de coisa alguma, sim, não é? Sim, Se é que alguma vez o fui, não é? Mas não seria naquela altura com certeza, mas tinha jeito, sim, claro que tinha jeito. E no domingo a seguir eu já estava a tocar viola lá. Okay. Eu deixo o conjunto nessa fase. Okay. Volto para o fado, porque já o tinha estado através do meu avô materno, o Ramiro Duarte, tocava viola de fado, foi com o que eu aprendi a tocar. E o Fernando Maurício ouviu-me tocar e ele traz-me primeiro para tocar viola. Ok. Diz, pá, isto tem muito jeito, não queres vir tocar comigo aqui? Ali, vamos embora, claro, então. Portanto, foi um caso de na hora certa, no momento certo, não é? Exatamente, e então um dia eu tive a coragem de lhe mostrar uns versos que é o Arco da Velha. Trago as estrelas por telha, no meu leito um velho barco por paredes a maresia, espreita-me o arco da velha como se a velha e o arco me fizessem companhia. E ele disse, foste tu que escreveste isto? Foi. Eu não acredito. Posso cantar? Podes, não podes. Fiquei logo. É um incentivo tremendo, não é? Claro. De repente teres o Rei do Fado ali dizer que quer cantar uma coisa tua. E é assim que eu dou os primeiros passos. Mas, por exemplo, essa coragem que eu tive com o Fernando de lhe mostrar, talvez por ser mais novo, mais ingênuo, não o tive com a Amália. É a Amália que me diz um dia porque é que eu não lhe mostrava as minhas coisas que ela gostava bastante. Ok. Por exemplo, das coisas que eu me recordo, porque ela já eras um bocadinho mais velhinho, não é? Já tinhas 20, provavelmente. 20, exato. Uma das coisas que eu me recordo aí, quando quase deixámos de ter a parceria, não é? Quando gravo as coisas que começam a levar-me ao palco como frontman, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas tenho que fazer. Então nessa fase, a Amália, por exemplo, o Quem Vai ao Fado, ela disse, eu adoraria gravar o Quem Vai ao Fado. Só mudaria uma palavra, em vez de Quem Vai ao Fado, meu amor, dizia Quem Vai ao Fado, meus senhores, Quem Vai ao Fado. Eu percebi mais tarde o estigma da palavra amor e se calhar não usei no sítio certo, não é? Mas é curioso, porque eu aí já tinha mais algum receio esse que se veio agudizando. Quanto mais eu cresci, parece que mais a responsabilidade desceu sobre mim, mais pruridos, chamemos-lhe assim, eu tinha, não sei se é pruridos, mas algum receio de mostrar o que escrevia, não é? Mas esse receio era baseado em alguma falta de confiança também, ou achas que... Okay. Precisamente. Eu sou um inconfiante. Ok. Não quer dizer que as pessoas não podem confiar em mim, que isso é o contrário, pelo contrário. Sim. Podem com certeza. Tu é que desconfias. Eu desconfio e sabes que foi uma coisa que me perseguiu muito tempo e o que me deu assim, digamos, um paliativo ou um caminho ou uma luz ao fundo do túnel foi ouvir uma entrevista da Agostina Bessa Luís em que ela dizia uma coisa que me deixou, como é que é de dizer? Ela disse que achava que todas as pessoas muito confiantes de si próprias eram perfeitos idiotas. E eu disse, pá, ok, posso não ser um grande músico, mas pelo menos não sou um perfeito idiota. E parece que sim, mas isto é curioso, às vezes há estes cliques na vida. Isso fez-me muito bem. Mesmo a entrada em palco, comecei a entrar mais sereno, tipo, se as pessoas não gostarem, claro, não posso fazer nada, não é? Vou dar o meu melhor, de resto eu não posso, percebes? Claro. Não posso fazer nada quanto a isso. Eu escrevi muita coisa durante a minha vida que as pessoas não gostaram. As pessoas mais relacionadas com o lado mais elevado da música, não é? Isso a mim nunca me fez insurgir. Pelo contrário, por duas razões, não é? Primeiro, eu acho que todo aquele artista que acha que toda a gente tem o dever de gostar do que ele faz, claro. E insurgir-se contra quem não gosta, acho isso um perfeito disparate. Que leva demasiado a sério isso também, não é? Um disparate, porque é que as pessoas são obrigadas a gostar do que nós fazemos? Gostam de umas, de outras não, e a vida é precisamente isso. Mas esse paliativo de ouvir a Agostina Bessa Luís dizer isso
acredita que foi muito importante. Muito importante. Agora, voltando ao presente, para depois irmos outra vez ao passado, esta celebração destes 50 anos deste fado no Tivoli, o que é que tu vais apresentar? O que é que o público pode esperar disto? Vai haver convidados? Não vai? Esta celebração vai ser especial em que sentido? Vou celebrar o facto de fazer 50 anos que escrevi a Boa Noite Solidão. E sabes que tanto a Boa Noite Solidão como a Trigueirinha, que escrevi aos 15, como referi há pouco, todos os anos são gravados, todos, desde que foram registados. Eu só pude registrar aos 18 anos. Sim. Porque era a idade exigida pela SPA para te inscreveres. E antes disso, como é que a canção? Mas já tinha lá o teu nome associado. Sim, claro, sempre teve, não é? A canção por exemplo, a Boa Noite Solidão foi gravada pela Marisa, pela Marida Fé, pronto, por muitos nomes. Mas a comunidade fadista, há sempre várias pessoas que todos os anos gravam Boa Noite Solidão. Okay. E a Fábia, deixa-me contar esta história que é muito interessante. Claro. Ela ia no carro a falar com uma amiga nossa e de repente, uma amiga querida nossa, e de repente veio à conversa, não sei como, que eu tinha escrito a Boa Noite Solidão com 16 anos. E Fábio, espera aí, isto, eu imaginar a conversa que não estava presente, ela contou-me. E eu disse, espera aí, então se o Jorge tem 66, faz 50 anos que escreveu, isso era um bom motivo para fazermos um concerto este ano. Claro. Falou com o Paulo Gil, não é? O meu manager, falou com várias entidades e aqui estamos. Mas o que é curioso e que eu gostava de contar é que eu às vezes até tenho um certo receio de contar estas coisas, porque são coisas que acontecem de tal forma que se pode pôr em dúvida a veracidade delas, não é? É que a Fábio estava a falar nisso e de repente, do outro lado, a nossa amiga disse, espera aí, pôs o rádio mais alto e estava a passar. O Fernando Maurício a cantar a Boa Noite Solidão. Ok. Incrível. Portanto, ali foi o sinal de que sim, isto tem mesmo de acontecer, não é? E o que é facto é que esgotou rapidamente, e pronto, parece que, sabes que eu sou um pouco estudioso dessas coisas. Os gregos têm uma palavra que é nur, significa corrente de pensamento, onde os filósofos, os anaxágoras deste mundo, os Platões, todos eles acham que tudo está plasmado, não é? E estas coisas parece que têm que acontecer, não é? Digamos que o livre-arbítrio que nós possuímos dá-me a ideia que é como um ringue de boxe. Tu podes fugir do adversário, mas não podes fugir daquelas cordas, não podes sair dali, não é? Então acho que a vida é esta tremenda brincadeira que nós humanos às vezes levamos muito a sério. Portanto, Boa Noite Solidão no palco do Tivoli, mas vai ser mais do que isso, não é? Pois, para já a não ser que queiras cantar ou chamar pessoas. Para já, bem-vindos a todos a esta minha solidão. Todos aqueles que não quiseram ficar sozinhos, mas quiseram partilhar desta solidão, são todos muito bem-vindos. Tu começaste por perguntar há bocado. Desta feita vou recorrer a temas que eu tenho por aí gravados, a mostrá-los também às pessoas e depois sim passar por aqueles mais que as pessoas, com os quais as pessoas mais se identificam. Mas espero não vou ter algumas surpresas. Vou ter, sim. E quando olhas para uma data redonda como 50 anos, és daquele tipo de pessoas que faz balanços e olha para trás e pensa estes foram os pontos altos, estes foram os pontos baixos, ou é uma coisa que não te interessa muito e preferes olhar para o futuro? Segundo caso. Eu não fico muito... Olha, uma das coisas que eu não tenho é a noção do tempo, por exemplo. Eu não tenho muita noção do tempo. É possível que os músicos assim sejam, porque há uma parte do cérebro, no lóbulo direito, salvo erro, frontal direito, que quando tu trabalhas muito na música, desde pequeno, foi o meu caso, a noção do tempo, esse lóbulo define a noção do tempo, do espaço, vai-se diluindo. Portanto, e é um facto, eu não tenho muita noção do tempo. Não olho muito para trás, a não ser para os erros cometidos. Isso sim, é uma coisa que me traz sempre, e procuro não os procurar a repetir, embora não seja muito fácil na vida caminharmos, tentar sempre a dar pontapés onde não devemos. É característica nossa dos humanos. Por isso eu achar que estamos sempre em aprendizagem, e às vezes leva tempo a aprender. Mas eu sou um existencialista. Eu vivo um momento, mas tenho sempre
assim, como dizer, debaixo do olho, um fazer as coisas. Portanto, isso significa que aquilo que nós chamamos de futuro está um pouco sempre debaixo da minha intenção, devido aos projetos que faço, às pessoas que eu ouço cantar e digo, pá, tenho que dar um empurrão nisto. Ainda agora eu vou ter um convidado também que vou desvendá-lo aqui, que é um menino que eu ouvi cantar num desses programas fatídicos da televisão, dos talentos, dos novos talentos. Exatamente. Não é? Mas eu vi um menino, ele chama-se Francisco Santos e dá pelo nome de Kiko, e eu fiquei de boca aberta porque ele fez agora 15 anos e a alma que ele põe no que faz, o bom gosto que ele usa a cantar, sem vibratos, sem arabescos, deixou-me de tal ordem entusiasmado que o convidei, e ele vai estar presente também. Eu gosto de ver assim talento, como vi na Marisa quando ouvi a primeira vez, na Namora, na Raquel Tavares, no Ricardo Ribeiro também foi o que o trouxe também assim mais para os discos. Estás a falar de um miúdo de 15 anos, tem mais ou menos a idade que tu tinhas quando o Fernando Maurício te conheceu. Olha, ou te apanhou, não é? Mas o que eu ia perguntar, isto é verdade, portanto, o que acabaste de dizer, sim. Quem é que era o Jorge Fernando, o músico, com 16 anos? Que importância é que a música tinha? Porque, como eu disse, tu começaste a participar em tertulias de fado quando tinhas, eu acho que tinhas 4 anos, não é? Mais ou menos. Sim. Qual é que era a tua relação? Quer dizer, é uma relação umbilical, obviamente, porque vem desde muito pequeno, mas naquele momento da tua vida, nesses tais 16 anos, quando efetivamente as coisas começam a acontecer de uma forma, quer dizer, a tua vida acaba por mudar. Se calhar, se aquilo não tivesse acontecido, tu tinhas continuado a tocar em bandas rock, o que quer que seja, não é? Se calhar o teu percurso tinha sido muito diferente. Quem é que era o Jorge Fernando de 16 anos enquanto músico, nessa altura? O que é que tu te recordas da importância que a música tinha para ti na altura? Agora começo a perceber muito melhor, porque a mim é-me difícil de falar de coisas que não intelectualizo. Era natural. Claro. Eu desde pequeno estava na música, era natural. Eu com 13 anos comecei os primeiros riscos e tenho noites na minha memória, tem piada. Tenho noites em que me lembro da janela aberta no Barreiro, numa noite bonita, eu começar a escrever coisas assim, a dar os primeiros passos, percebes? Como se a capacidade de escrever fosse o bebé que desse os primeiros passos ali, não é? Ainda titubeando e essas coisas todas. E isso foi tão natural sempre em mim que eu só deixava de sentir assim tão natural quando a minha mãe me dizia que eu tinha que acabar o curso porque tinha grandes notas sem estudar. Ela viu que eu não estudava. Era futebol, era tudo ao mesmo tempo, claro. como nós somos, com sangue na guela, como sei dizer, não é? A gente faz tudo ao mesmo tempo, temos tempo para tudo naquela altura, nessas alturas. E a minha mãe era, digamos que o óbice à minha existência como música, era que eu me formasse. E repara que só quando aos 20 anos eu vou para a Amália é que ela percebe que não há nada a fazer. Isto mesmo com o Maurício, ela, não, filho, tens é que estudar, aquelas coisas, os cuidados, não é? Dos pais têm com os filhos e às vezes quererem perceber o que é melhor para eles sem o ser. Mas tudo isso é feito por amor. Ou então sendo também, não é? Porque na verdade, se calhar, aquilo que tu estudaste e aquilo que paralelamente, apesar de reflete-se no acaba por se refletir em tudo o resto, não é? Que estudei, o que li. Claro. Por exemplo, eu lembro-me, há períodos na vida em que livros marcam. Por exemplo, Confesso que Vivi, do Pablo Neruda, eu tinha 13 anos quando li. Eu vivia no Barreiro, que era o bastião do Partido Comunista. Foi onde se fez a primeira greve. Eu tinha 13 anos e quando li o Confesso que Vivi, do Pablo Neruda, eu dei-me ao comunismo. Eu disse, epá, isto é o que eu quero. E andei por ali com 13 anos a espalhar os panfletos do partido e a levar pancada lá do Cabo Guerra, do Cabo Reis, desculpa, cavalo, aquelas coisas todas que havia naquele tempo, não é? Portanto, tudo o que a gente lê, se for entendido, muda sempre qualquer coisa na gente. Claro. Depois outros livros eu li que me fizeram deixar perceber que há coisas muito mais importantes do que as correntes partidárias, como a honestidade das pessoas que nos governam, com essas coisas todas, são de certo muito mais importantes. E isso tornou-me livre
Aí é que eu comecei a ficar livre, quando deixei de carregar rótulos, fosse o que fosse, não é? Por exemplo, eu sou do Sporting, mas eu não tenho essa coisa de achar que o Sporting deve ganhar quando não deve. E, por exemplo, o meu grande amigo do futebol chama-se Jorge Nuno Pinto da Costa, que por acaso, e com muito, como é que é dizer, com muito prazer meu, vai estar na primeira fila no Tivoli. E tudo isto porque, antes de eu ser do Sporting, sou de um clube criado por mim, que é o clube dos meus amigos. E esses é que são realmente os mais importantes. Mas, na verdade, nós estamos aqui a falarmos já muito do fado, da importância do fado na tua vida e de teres começado muito cedo ligado ao fado, mas sempre houve muito espaço para outras músicas na tua vida, não é? Estavas a falar do grupo de baile que criaste com 13 anos, houve uma banda também chamada Futuro? O Futuro foi a banda de baile. Era a banda de baile, ok. Exato. Nunca tiveste muitas limitações em termos musicais daquilo que, porque tendo vindo ou tendo começado tão cedo ligado ao fado, poderia haver aquela ideia tipo de o que está para lá disto não é importante para mim, eu quero o fado é o fado. Eu nunca, eu não, as limitações que eu aceito na vida, que cumpro e que até as ensino aos meus filhos, aos meus netos, quando eles começarem a entender, são as limitações de convivência entre nós, entre todos nós, aquelas que nos fazem seres pensáveis, emotivos também, mas que a emotividade serve para também ser controlada, porque uma coisa que hoje se diz muito é que as pessoas só pensam, não têm coração. Eu estou perfeitamente contra essa. Eu acho que o que as pessoas hoje têm é coração, não pensam. Um encontrão num autocarro dá direito a uma guerra civil lá dentro. As pessoas não pensam, não param para pensar. Tudo isto está a acontecer no planeta não é mais senão coração. Falta pensamento, falta dirigir essa energia que o coração traz. E à parte disso, eu não sou de limites. Nunca fui nessa altura. E agora também não sou. Eu sou fã do Gissan, ouço o Wet Bad Gang com um agrado. Até vou no caminho, às vezes vou cantar com eles, não é? Voar e nada do que, percebes? Vou por ali, todo contente. Dou por mim a adorar o último álbum do Valete, que me parece se calhar é o menos comercial dele, mas estou a perceber que não o conheço pessoalmente, estou a perceber ali para caminhos muito interessantes no que escreve. Estou sempre atento e não tenho limites. A música é uma coisa muito vasta. A nossa mente é que é estreita. Eu gosto de fado, não gosto de mais nada. Eu gosto... Que é isso? Que é isso, não é? É como dizeres, eu gosto de cozida portuguesa e não gosto de mais nada. Não vamos perder o resto. Estares a limitar-te é muito empobrecedor, não é? É exatamente isso. Obrigado pela ajuda. E a tua relação com o fado sempre foi de paixão, ou tu passaste por alguma fase em que renegaste o fado, ou pensaste tipo, não, isto não é para mim? Ou, eu lembro-me sempre daquelas fases da nossa vida em que nós nos rebelamos contra os gostos dos nossos pais, ou o que quer que seja, e tendemos a ir para coisas muito opostas. Houve alguma fase de desapaixonamento pelo fado, ou nunca te aconteceu? Eu quando músico da Amália, e isto também se reflete porque eu compunha, tanto fazia a Boa Noite de Solidão para o Fernando Maurício, como escrevia um Badá ou a Lua, percebes? Claro. Havia essa coisa nem sempre jogou a meu favor, o facto de conseguires fazer música em vários campos, nem sempre jogou a meu favor por falta de sabedoria minha para fazer as escolhas. Às vezes terei feito algumas gravações ou por mentes muito fechadas das outras pessoas também, não diria eu. Exato. Mas a tua pergunta é muito curiosa e eu vou fazer aqui uma revelação interessante. Eu, quando estou no grupo da Amália e saio, é para fazer pop. Havia um certo cansaço em mim do fado. E tenho um sucesso tremendo com um Badá, como nos lembramos. Eu fiz nesse ano 150 concertos. E o festival foi... Este ano é 85. 85. Já lá tinha estado com as Rosas Brancas, mas aí não arrisquei deixar a Amália. Com Badá tive mesmo que deixar. Depois fiz a Lua e a Mulata, tudo com muito êxito, muitos concertos. Mas eu vim para ser feliz, sabes? E eu não era feliz com o que estava a fazer. Eu entrava a roer as unhas no palco. E de repente chega o Tosé Brito à Universal e diz, hoje Universal, era Poligrama na altura,
E eu digo: Tosé, eu não quero fazer mais isto, eu quero voltar ao fado. E o Tosé Brito, que me conhece e conheci muito bem, somos muito amigos, ele disse: epá, bora, vamos lá voltar. E essa mudança foi trágica, porque eu deixei de fazer o último ano de Umbadá, fiz 90 concertos. Deixei de fazer 90 concertos e cheguei a recorrer à Sociedade Portuguesa de Autores em empréstimos para poder sustentar a minha família nessa altura. Mas era mais forte do que eu o voltar ao fado. Portanto, digamos que dentro de mim aquele chamamento era de tal maneira forte que eu não queria entrar em lado nenhum a não ser no fado, voltar ao fado, e volto. Pronto, é aí que eu volto ao fado. Fez-me bem aquela viagem por ali, muito ingênuo sempre, fiz muitos concertos, não conseguia amealhar muito dinheiro porque era enrolado por... Eu sempre fui muito ingênuo, é um facto. Eu hoje não me envergonho de o dizer, mas devia ser muito mais arguto, não é? Claro. Porque um empresário chegou ao pé de mim, dava-me... E tu... Imagina, dava-me, eu vou falar em euros, dava-me 400 euros para eu ir cantar um badá, e ele ganha, e o caixa era 2.500, mais tarde devia saber, não é? Claro. Portanto, mas pronto, isso eu só estou a dizer isto porque constatei esse facto. Claro. E não me precavi para poder depois fazer a mudança para quando quis voltar ao fado. Daí ter recorrido à SPA, e em boa verdade o fiz, porque eu acho que a minha utilidade... eu tenho um documentário agora e o Nuno Pacheco diz uma coisa que me comoveu, muito bonita, que há um fado antes de mim e outro depois de mim. E depois de ler de ouvir porque é um documentário, ele está a dizê-lo, depois de ouvir isto, realmente se calhar é verdade, se calhar isso aconteceu. O trazer as baterias, não é? Obrigado a Vítor Jara, os primeiros discos que eu gravo, obrigado a Vítor Jara, com baterias, percussões, pianos, tudo aquilo, todo como tu referiste há pouco, e muito bem, nada disto aconteceria se eu não tenho passado por outras áreas musicais, claro, mesmo desde menino. Claro. E tu aprendeste a tocar viola com o teu avô? Ramiro Duarte. E ele era um professor paciente? O que é que tu te recordas desses tempos em que ele te ensinava? Eu cantava só, cantava na banda de baile, não sabia tocar ainda. Tinha 13 anos e tive papeira. Okay. Tive uma semana de fechado no quarto, não é? E é aí que o meu avô me ensina. Ao fim dessa semana eu já fui tocar para a banda. Ele era paciente, era um grande músico, e eu parece que já sabia. É daquelas coisas que um dia a ciência, mesmo ortodoxa, chegará a estudar este tipo de coisa. Já estava lá. Já estava ali, já não... Daí ser-me difícil às vezes falar sobre o que é que eu sentia, porque era natural para mim. Respirava, cantava, escrevia, não é? Percebes? Era natural. Não estou a querer dizer que o fazia bem, estou a dizer que o fazia. Que era, pois, claro, fazia. Claro. Já falámos aqui, obviamente, da Amália várias vezes. Tu tinhas perto de 20 anos quando começaste a tocar com ela. Como é que vocês se conheceram e como é que tu recordas-te do momento em que houve um convite para tu... Recordo tudo como se hoje fosse. Eu estava em estúdio a gravar um single e tocou o telefone na Namus. Ok. Com o António Cheinho, o Nobre Costa, já te digo o nome. Acho que de todos eles só está vivo o António Cheinho. José Maria Nóbrega e o filho Pedro Nóbrega. Era a equipa. E tocou o telefone. Isto porque eu tocava eu comecei a tocar com um menino aos 17 anos que se chamava Alcino Frazão, que é com certeza uma das enormes referências do fado. Morreu cedo num acidente na curva do Mónaco, e nós começámos os dois a tocar 17 anos um com o outro. Ele era genial, apenas genial guitarrista, mas era irmão do Carlos Zell, e então, que era muito famoso na altura. Sim. Então, num dos dias nós tocávamos em Cascais na estalagem Senhora das Preces, Nossa Senhora das Preces, e um desses dias o Carlos Gonçalves, o tal líder que eu conheci com o Fernando Maurício na célebre churrasqueira de Delfim dos Frangos, o Alcino vai tocar com o irmão, quem o vem substituir é o Carlos Gonçalves. E eu devo ter agradado muito ao Carlos, porque é ele que me liga, passado pouco tempo,
para ir tocar para a Amália. Você quer vir tocar para a Amália? Que ela era alentejana, daqueles mesmos, Sim. como eu gosto. Você quer vir tocar para... E tu? Pergunta destas, eu quero ir tocar para a Amália. Claro, nesse dia eu saí do estúdio e fui logo ter com ele à chinesa, no Rossio. Fomos ao alfaiate ajustar o smoking para mim, porque nós tínhamos uma camisa cor-de-rosa muito leve, Sim. com smoking por cima, com banda de cetim, mesmo cetim dos sapatos. Ok. E no dia a seguir partimos para o Luxemburgo, porque o Manel Martins, que era o viola, já lhe gostava, estava numa fase de... Ele iria se não arranjasse a ninguém, mas como me arranjaram a mim, pronto, ele não foi. Um grande professor também, o Manel Martins. E eu conheço a Amália no aeroporto no dia seguinte. Okay. E as nossas primeiras trocas de palavras. Sou Dona Amália, muito gosto em conhecê-la. Não preciso ser Dona Amália, sou Amália. As primeiras palavras. E a partir daí foi um desenrolar constante, preciosos ensinamentos num menino que era uma terra fértil. Eu estava pronto a aprender tudo. E acredita que eu não seria a mesma pessoa, não poderia ser a mesma pessoa sem ter passado por esse crivo, digamos, pela proteção, entre aspas, da Amália, porque ela via em mim um filho. O primeiro disco que eu gravei com ela, que é Amália Volta a Cantar Valério, aliás, tinha gravado antes um single de Natal, que por acaso vem lá o nome do Pedro Leal, mas foi eu que gravei. Ok. Mas pronto, isso não tem importância nenhuma. O que interessa é a obra que vai para a frente, não é? O interessa é que o single chegou às pessoas. Quem tocou, olha, pronto, deixa lá. E ela escreveu, guardo religiosamente, como deves perceber, Jorge, é só Jorge. Jorge, gosto de si como filho. Não como um filho. Como filho. Como filho. Se ela tivesse tido um filho, gostaria que tivesse sido eu. Sim. Portanto, a nossa relação era muito, muito bonita. Ela, quando tinha assim grandes porque a Amália tinha aquele escudo à frente, mas tinha um lado de menina lá dentro, sabes? Muito inquieta. Era até por aí que eu ia seguir, porque quer dizer, obviamente todos nós conhecemos a figura, não é? É quase a dada altura, tipo, é uma figura maior do que a vida, não é? E tu conheceste o que estava para lá daquela imagem que nós poderíamos ser, de uma grande diva do fado, o que quer que fosse. Quais é que eram as características mais dominantes da personalidade dela? O que é que para ti, quando pensas na Amália, pensas para lá da voz, para lá da imagem, para lá de tudo aquilo que ela significa para ti e para os portugueses e para o que quer que seja? O que é que ela... Qual é a imagem que tu tens dela mais próxima? Eu acho que é muito difícil, acho que é muito difícil definir isso assim tão para mim é muito difícil, até porque eu acho que se Deus existe, ele é um malvado, porque pôs tudo dentro da Amália e deixou-nos assim um bocado, não é? Porque era um ser a roçar a perfeição, sabes? Porque ela era sensível, inteligente e arguta, o que é difícil. É muito difícil, há uma barreira muito ténue entre a argúcia e a inteligência. A única que eu conheço que pode justificar isso é que um ser verdadeiramente inteligente não pode ser mau. Foi a coisa mais parecida com o que eu sinto que eu ouvi que li. Estou li, não é? Não pode ser mau. Por acaso, foi o Egberto Gismonti, numa conversa, que me receitou esse livro, que me fez muito bem também. E ele falou nisso e eu gostei muito da frase, e ele receitou-me um livro que por acaso já não me lembro o título, porque eu não decoro os títulos. Sim. Não sou o tipo de pessoa que está a comer um caldo verde e falar de Rembrandt, não sou mesmo. Eu lhe quero falar de outras, que do chouriço é bom, se não é, pronto. E então ela tinha tudo isso, era impressionante. A velocidade de raciocínio era a sabedoria dela. Eu há pouco vi um documentário dela, onde é à procura disto a vida toda. Há qualquer coisa em mim que eu ainda não sabia explicar sobre quando eu ouço alguém cantar, o que me atrai mais que a voz, percebes? Ok, a voz é muito importante, mas se assim fosse, o marceneiro então se calhar não tinha cantado. Claro. E é um ícone. Sim. E uma voz pequenina, um timbre raro. E vi um documentário da Amália muito interessante, daqueles que às vezes a gente não sabe se que é que existem e que deram na televisão, e ainda bem, em que ela de várias coisas geniais que diz, como por exemplo, perguntam-lhe: mas a Amália lá fora não canta fado, pois não? E ela diz: eu lá fora canto aquilo que eu acho
que me faz ter mais sucesso e eu assim sou mais útil ao meu país. E se cantasse só fado, ao quarto fado tudo estava a ir embora. Sabes as palavras dela. Mas o que eu queria referir é o seguinte: a Amália diz: para mim, mais importante que a voz que Deus me deu foi o bom gosto que pôs dentro de mim. Há gente com uma grande voz que tu não consegues ouvir cantar. Que é isto? Que circo é este? Que palhaçada é esta, não é? Que choradeira é esta? Nós no fado agora estamos na época da choradeira. Portanto, mais importante que isso é o bom gosto, a interpretação que ela punha nas coisas. Ela era de uma sabedoria tremenda, pelo menos na idade em que a conheci, não é? E tudo isso foi muito marcante para mim. Ela dizia, às vezes íamos pelo caminho e ela dizia, em conversas, porque eu dizia, Amália, mas a Amália não disse que não sei o quê, e ela dizia-me, porque às vezes a Amália em público, e muito bem, não dizia aquilo que nos dizia a nós, músicos, nos sentávamos no seu quarto até às 4, 5 da manhã a conversar, não é? E então ela dizia, olha, sabe uma coisa, eu muita vez não disse o que devia, mas nunca disse o que não devia. Estas coisas começaram a tomar conta de mim, percebes? Todos esses ensinamentos que vão ficando ali. Pá, tenho histórias lindíssimas dela. Olha, uma vez ela ligou-me num sábado, recordo-me perfeitamente, e disse, para casa, não havia telemóveis. Você vem para Lisboa amanhã, que eu morava no Barrano. Porque a Amália precisa, vem cá o Rubens de Carvalho, isto para veres a velocidade de raciocínio dela. Vem cá o Rubens de Carvalho e o José Manuel Osório, de quem eu, Jorge Fernando, era muito amigo de José Manuel Osório, uma pessoa, porque eu tenho, ainda hoje eu sei que ele estará na minha concepção existencial num lado qualquer. Foi uma pessoa que me deixa muita saudade e um grande amor, o José Manuel Osório, de uma sensibilidade rara. E então e eu lá fui. E o Rubens e o Zé Manel estavam a dizer à Amália, a Amália tem que ir cantar ao Avante, porque naquele tempo, estamos a falar de um tempo muito ir cantar ao Avante conotava as pessoas, não é? Eu, por exemplo, os primeiros Avantes... Quer dizer, ainda há pouco tempo houve pessoas que tiveram essa questão também, não é? Claro. Mas eu penso que hoje está mais diluído, não é? Na altura seria certamente mais... Muito mais. E então, acho que foi o Rubens que disse, Amália, não se esqueça que a Amália vai ser vista por 2 milhões de pessoas, vão lá passar 2 milhões de pessoas. E ela, pois é, Rubens, sabe, mas preocupam depois os outros 8 milhões que não vão estar lá. Quer dizer, isto é de uma inteligência, de uma velocidade de raciocínio, não é? Que me fez perceber cedo que estava na presença de um ser realmente, como é que eu ia dizer? À parte. À parte. E repare, ela dava-me essa benesse de discutir com ela, de trocarmos ideias, discutirmos. E um dia nós vimos na carrinha, ela tinha uma Mercedes cujo banco direito... Onde ela aceitava bem quando discordavas com ela? É isso que eu vou falar. Ok. E ela, o banco virava-se para trás. Foi montado naquele jeito. Para a Amália, vinha eu, o Fontes Rocha, o Carlos Gonçalves, vínhamos todos atrás, Joel Pina. E eu, Amália, não, porque não sei o quê. E a Amália... E eu, não, Amália, não. E a Amália, sim, é. E ela de repente volta assim, cadê para trás e diz, Jorge Fernando, daqui a pouco um dos dois está aqui a mais. Muito bom. Acabou ali. Muito bom. E tu pensaste, bom, verdade. Se calhar é melhor calar. Foi muito interessante, pois. Passaste 20 anos com ela na estrada e não só. E ao longo desse tempo todo viajaste muito para fora do país. Quão transformador é que isso foi na tua vida naquela altura? Porque apanhou também numa fase dos 20 aos 40, não é? Eu tocar seguido foi até aos 26. Sim. Depois ia gravando, percebes? Sim. Porque como já tinha tido êxito, sobretudo aqui em Portugal. Claro, já estavas a fazer fui à Corsa com ela, fui a muitos, onde levo o Mário Pacheco para tocar com ela também. Nessa idade, tipo, a conhecer outras realidades é muito... E se calhar naquela época também, não é? Uma realidade tremenda. Porque de repente tu olha, eu vou-te contar. O primeiro, nós, quando conheci a Amália no aeroporto, nós partimos logo para uma turnê no Luxemburgo. Luxemburgo, Bélgica. E o primeiro jantar com ela, nós apanhámos o avião, comemos no avião. O jantar, eu não é um menino nascido no Casal Ventoso, começo a olhar para a mesa, ver um prato cheio de talheres por todo o lado, eu assim, epá, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Mas pronto, tive o cuidado de deixar que eles começassem, para ver como é que eles faziam. Claro. E percebi rapidamente que era de fora para dentro. Esse é um pormenor que
que eu tenho guardado. O outro é o vinho. A Amália não bebia, o Carlos Gonçalves bebia um copinho pequeno, o Joel Pina bebia um copinho. Eu desde os 8 anos, 7, 8 anos que bebia, porque os meus avós maternos com os quais eu vivia são da Albergaria à Velha, onde eu também vivi aos 11 anos. Havia as sopas de cavalo cansado. Sopas de cavalo cansado. Havia aquela gemada com cerveja preta, e à refeição davam a mim um bocado de vinho, porque realmente faz bem. Realmente faz bem. Hoje não bebo, mas faz bem. Sim. E então vem um vinho daqueles, imagina, não é? E eu recordo-me, eu habituado aos vinhos da Tasca do Barreiro e da Alfama e do Bairro Alto, provar aquele vinho e pensar para mim, isto não me presta para nada. Assim, um vinho daqueles caríssimos, que eu estava habituado. Isto para te dizer o que aquilo representou depois em termos evolutivos para um menino que tinha 20 anos e chega ali porque por algum motivo tinha que chegar e em boa hora. E é das coisas que mais agradeço à vida, claro, é ter-me feito coincidir o meu tempo físico com o da Amália. Claro. Era impressionante o que eu aprendia com ela diariamente. E outra coisa que me parece, desculpa, quando eu estiver a falar demais, interrompo. Não, continua. Outra coisa que me parece, mesmo ainda hoje não se percebe o que a Amália era fora de Portugal. O Eusébio. Sim. O Eusébio, por exemplo, eu ganhei um prémio em França na música que o Eusébio ganhou de tom. O Eusébio não podia sair à rua em França. Sim. Era impressionante. Esses nossos ídolos são um pouco. E é engraçado o impacto que eu há uns meses entrevistei a Björk. A Björk. E ela falou, aliás, estavas a falar, eu estava muito a lembrar-me dela porque tu falaste de um documentário que viste a Amália e ela conheceu a Amália depois de ver, apanhou um documentário qualquer sobre a Amália e ficou completamente fascinada e é fã da Amália até hoje. Portanto, o impacto... Ela se calhar quando a Amália era viva ela não sabia da existência dela e passados estes anos todos ela fala dela, não é? Portanto esse impacto é uma coisa que efetivamente, como tu dizes, se calhar nós não temos grande noção. E os Rolling Stones, achas que Mick Jagger conhecia quem do fado? Quando o Tim Rees lhe apresenta o CD, o primeiro CD da Namora, quando lhe apresenta ao Mick e depois nós ficámos conhecidos. Claro. A minha grande amizade era mais com o Charlie Watts. Aliás, até gravei com ele essa coisa toda. O que eles sabiam de fado chamava-se Amália Rodrigues. E o Tim Rees faz um projeto onde Stones Project, onde os Stones participavam e ele ia buscar gente de todo o lado. E é assim que, segundo a história que ele conta, no Japão vê vários discos de fado e descobre o primeiro disco da Ana. Curiosamente é o disco que a Ana diz que menos gosta. E é o disco que traz os Stones, não é? Porque aquela espontaneidade, aquela pureza com que a Ana cantava era deliciosa. E é através desse disco que os Stones aparecem na carreira da Ana e também na minha, porque por motivos profissionais tornei-me parceiro dele, gravei com eles, tornei-me parceiro porque a parte portuguesa do No Expectation e do Brown Sugar é minha, e se eles autorizaram que saísse, leram, viram a tradução, autorizaram, portanto tornei-me parceiro daqueles dois senhores, que é uma coisa que me intimida mesmo. Instrumentista, compositor, produtor, cantor, qual destas atividades em qual delas é que tu te sentes mais confortável? Há alguma que tu elejas como é aqui mesmo que eu me sinto mais eu enquanto músico? Tem passado por várias fases. A composição, o tocar viola, produzir, fazer arranjos. O que eu menos gostava de fazer era cantar. E vou-te explicar porquê, se tiver tempo para isso. Claro. Eu venho de cantar com microfones, não é? No futuro, depois mesmo com a Amália e mais tarde com o Badá, é tudo quando regresso ao fado e vou para as casas de fado, imagino que é eu estar a cantar e não me ouvir com o volume que me ouvi em cima do palco. O que é que isto me levou a fazer? A cantar em tons mais altos para me ouvir mais forte. Isso dava um tremendo desconforto, enrouquecia facilmente e dava-me um tremendo desconforto, estava lá sempre em cima para encher os ouvidos como estava habituado. Com o tempo e muito recentemente, estou-te a falar há 3, 4 anos, ganhei o prazer de cantar, porque um dia qualquer comecei a pensar nisto e disse, se calhar deixa-me lá começar.
Isto porque nós cantamos um dueto na Casa de Fado onde eu estou. Um dueto não, cantamos os 4, que é a Casa de Linhares, que é o Tudo Isto é Fado. E eu tenho que cantar no tom das fadistas. Ok. Da Fábia, da Vânia. E as pessoas gravam e põem aquilo no YouTube. E eu de repente estou-me a ouvir no YouTube a cantar grave cá em baixo e a dizer, mas afinal as pessoas ouvem-me. Se isto é gravado na sala, se o volume que sai da minha voz cantando assim é este, então as pessoas ouvem-me, eu não sou preciso estar. E sim. fui mudando os tons e o conforto que veio vindo disso levou-me a começar a ganhar um prazer de comunicar através daquilo que deve ser a maior fonte de comunicação que se tem, que é realmente passar a nossa alma através da palavra, isso tudo. Há um Jorge Fernando mais pop. Eu estava a ver a tua lista de colaborações. Tu chegaste a colaborar com o Carlos Paião, sim. com o Raul Ornegro, o José Cid. Estes cruzamentos com pessoas de outras geografias musicais fizeram de ti um melhor homem do fado? É um bocado parecido com aquilo que eu te perguntava há bocado, mas quer dizer, é visitar outras áreas musicais fez com que no fado tu te esmerasses de uma maneira diferente, se calhar. Eu para responder a isso vou ter que dizer uma coisa que eu não gosto nada. Acho que é feio, mas eu acho que é um facto. Fez-me bem a mim e fez bem ao fado. Porque o fado não pode ser uma coisa que se guarde. Eu dizia isso ao Camané no outro dia. Não pode ser uma coisa que se guarde numa caixa de sapatos. Na existência, só a mudança é que não muda. Tudo está em constante mudança. Porquê é que o fado não pode ser mudado? Desde que tu mudes a forma, mas não mexas no conteúdo. Isto ouvi a Astor Piazzolla, uma entrevista brilhante dele. Realmente é verdade, tu podes mexer no conteúdo, podes meter o violino, porque não deixa de ser fado por causa disso. Há um engano premente, na minha opinião, sobre as pessoas que falam e escrevem sobre o fado. O fado é uma questão de alma. Não é por se cantar com violino, com piano. A Amália canta Summertime sim. E tu dizes, está aqui uma fadista. Não é um fado, mas está aqui uma fadista. O Camané canta com os Humanos, aquela maravilha que ele é, não é? Aquela raridade do Camané. Mas tu vês que aquela alma é fadista, porque a alma não se liga ou desliga consoante tu queres. Claro. É uma questão de alma, não é introduzires este instrumento ou aquele, é a forma como o introduzes. Eu, quando trago as baterias para o fado, tive o cuidado de ir buscar o André Sousa Machado, que é o pai dos bateristas do fado. Eu fui buscá-lo, porquê? Porque estava na Brigada Vítor Jara, profundos conhecedores dos ritmos portugueses, aqui é que está o segredo. E tocava com o Fausto também, que é um professor de ritmos portugueses também. Claro. Não é buscar um folk, um pop, não, isso não. Eu introduzi as baterias no fado com ritmos portugueses. Tu vais fora de Portugal, levas a bateria, eles percebem que estás a falar de Portugal. Sim. Não estás a tocar um folk. Pronto, percebes o que eu quero dizer? Sim. Que eu não tenho muita facilidade em expressar às vezes o que sinto. E isso eu acho. Porquê é que não pode ser feito? Eu há bocado referi. A música é muito vasta. Temos que alargar a mente. A mente não pode ser um funil. Música é música. Agora tens que manter o conteúdo, não é? Eu lembro-me, o primeiro rap que é feito em Portugal com fado, faço eu e o Sam de Kid. E o Sam diz muito bem, isto tanto é R&B ou rap como é fado. Claro. Não é pegares numa música totalmente R&B, teres uma fadista a cantar e dizer que aquilo é fado. Claro. Não é. Claro. Não é? Claro. Portanto, tens que preservar o conteúdo. O que não quer dizer que as pessoas que saem fora do conteúdo não façam coisas bonitas. Claro que fazem. Claro. Agora, ser fado é outra coisa. Coisa. E eu não sei se isto é verdade ou não, diz-me tu. Tu estiveste para ser vocalista dos Heróis do Mar ou eu estou muito mal informado? Sim. Ok. E o que é que... O Pedro Aires, quando vem de Macau, eu sou descoberto para a Valentim de Carvalho, a editora, quando o António Emiliano, o Miguel Esteves Cardoso e o Pedro Aires Magalhães vão ao Empossado e me ouvem cantar. Então o Pedro vai para fora, para Macau, e quando volta de Macau traz na cabeça este projeto dos Madre Deus. Isso eu que gravo as primeiras maquetes, mas depois a Teresa vem gravar depois.
E voltamos, o Miguel Esteves Cardoso e o Francisco Vasconcelos, David Ferreira, tudo. Vamos abrir champanhe, grande projeto. Tal. Eu tenho que recuar porque já era pai de 2 filhos. E o que me era dado com os Heróis do Mar não chegava a um 10º. E não me sustentaria pronto, a responsabilidade familiar levou-me a recuar. Claro. Mas em termos de arte, muito vai ser uma coisa que me vai perseguir a vida toda como arrependimento. Mesmo porque Pedro Aires é um músico fantástico. Fantástico. Regressando ao Umbadad, que tu já falavas há bocado, como é que tu recebeste o sucesso daquele tema? Porque na verdade tu não chegaste a vencer o Festival da Canção com ele, não é? Não, mas disparou nas tabelas depois e teve lá. Como é que tu recebeste esse sucesso? Há de ter sido assim um bocado avassalador também toda aquela atenção, não? Como artista foi um período incrível. Como ser humano foi o meu pior período. Porque eu não podia sair à rua, era... Pronto, as pessoas felizmente engraçaram comigo, mas eu prefiro estar no teu... Sim, sabes? Daí eu sou um frontman, mas quando quero ser, não tem que ser sempre. Não me ponham a cantar sempre, não percebes? Porque eu gosto de estar no meu lado, estar a ouvir, estar a compor, estar a ouvir vozes, E então de vez em quando sim cantar. Em que sair à rua e como artista não podia ter sucedido coisa melhor, não é? Claro. A coisa foi incrível. Eu tinha 5 anos na altura e a canção está na minha memória. E repara numa coisa curiosíssima. Eu durante a minha adolescência sempre tinha sonhado com isto. Chegar às pessoas daquela maneira. E quando o fiz, isso mexeu comigo. Disse, não. Eu queria isto, mas na verdade não sabia o que é que queria. Não é a minha natureza. A minha natureza não é essa. Isto, o êxito de Umbadá é como o escorpião, não é? A ferrar a rã é a natureza de escorpião. A minha natureza é mesmo tímida, não há nada a fazer. Tu participaste no Festival da Canção 4 vezes? 5? 3. 3? Mas mais recentemente também, não é? Não, como autor. Como autor, pronto. Foi com as Rosas Brancas, Umbadá e Via Aérea. E nunca chegaste a vencer. Há alguma frustração com isso? Ficou também uma frustração com... Não. Porque na altura aquilo, então nos anos 80, aquilo era vivido com uma intensidade gigante, não era? Dali que saía muita... Sim, repara, por exemplo, olha, eu lembro, acho que foi precisamente ao Blitz que eu dei uma entrevista em que eu não vou referir agora nomes, não é? Sim. Em que ele dizia, mas tu não vês que isto está tudo feito? Vejo, claro que está, mas até não dizes nada. Não digo nada. Pois quer lá saber, não? Percebes? Queria lá saber disso. Não. Há coisas que eu não valorizo, como se calhar eu devia valorizar, não é? Não valorizo. Mas é como te digo. O que interessa é estares bem. Eu posso ser a rã, saber que o escorpião me vai cravar, mas eu faço a travessia, não tenho problema. Ao longo dos anos, e agora usando um vocabulário desportivo, tu foste tornando um dos maiores olheiros do fado. Tu consegues explicar por palavras aquilo que te faz identificar num artista, ou que te fez identificar numa artista como a Ana Moura, ou como a Marisa, ou tu percebeste que havia ali uma fagulhazinha qualquer? Tu consegues identificar e traduzir isso por palavras, ou é algo que não se explica? Eu acho que consigo perceber isso. Pena que o país seja realmente um país pequeno e não haja possibilidades de dar vazão a todos estes enormes talentos que hoje são incríveis. Hoje os miúdos são incríveis, cantam bem que se fartam, tocam bem que se fartam, guitarristas, violistas, fadistas, são incríveis. O país é muito pequeno para isso, e além de pequeno, algumas pessoas questionáveis em relação ao escolherem as grandes apostas das editoras, digo eu. Hoje as rádios também têm um papel. Antigamente tinhas que lidar com os ARs, hoje tens que lidar com o pessoal da rádio. Com o pessoal da rádio, e não só hoje, com as visualizações que tens nos streaming, nos YouTubes. Isso é o que me preocupa mais, das visualizações. Porque se tu quiseres,
Eu digo-te já vários sítios onde tu gastas dinheiro e tens essas visualizações. Não, estou aqui a assumir o que digo. Eu não faço, vão lá ver as minhas visualizações. A minha chuva tem 1 milhão e tal de visualizações, mas não fui eu que pus, nem sequer é minha. Foi alguém, no princípio do século, em 2008, salvo erro, alguém que pôs aquilo lá e é dele, não é meu. Estás a perceber? Sim. É que isso perturba-me um pouco, porque eu tenho várias conversas às vezes mesmo com... E eles vai ver, olha os seguidores. Eu fico parvo, então, mas eles não sabem que isso se compra. Eu às vezes vou Muda ver, muito as regras do jogo. Eu às vezes vou ver, mesmo no fado, 400 mil seguidores. Mas este fulano, esta fulana moram na Índia. São indianos os seguidores. Quer dizer, as pessoas são enganadas porque querem, estás a perceber? Mas o que é isto? Então, não sabemos disto. Hoje o grande, na minha opinião, e fala a vosso favor, o grande poder, aliás, eu penso que desde os anos 60 que se percebe que a comunicação é o grande poder do mundo, não é? É por aí que os Illuminati, segundo a história que tu lês, pegam nos Michael Jackson, essa gente toda, não é? Sim. Porque é através da comunicação que tu chegas ao mundo, não é? Como dizia o Denzel Washington há pouco tempo, não é? Eu se não ouvir notícias, não estou informado. Se ouvir, estou mal informado. Porque a manipulação é tremenda através das notícias. E hoje as rádios têm esse papel. Tu hoje vês uma coisa impensável no meu tempo. Uma pessoa, uma rádio, não vou referir nomes, aposta no artista, toca de manhã à noite. Esse artista tem uma coisinha que é um êxitozinho e enche o Coliseu, porque a rádio é que enche. Realmente os locutores hoje têm um poder fantástico na mão, não é? Então o mundo está virado para essa forma, para esse jeito. Claro que há outros caminhos. Eu, por exemplo, não toco nas rádios e, no entanto, se vires um concerto meu, vês as pessoas a cantar os meus temas. Sim. Portanto, há outro caminho. É muito mais exaustivo e leva muito mais tempo. Claro. Mas também será que aquele... também será é que mais não dura mais? É mais recompensador também, não é? Para ti, e não dura mais. artista. E se calhar não dura mais. Claro. Sei lá, Deus queira que sim, mas quantos dos artistas que enchem o meu Arena hoje e o Coliseu poderão se calhar aos 60 anos estar a falar disso? Deus queira que sim, espero bem que sim. Mas tens as tuas dúvidas. Há muito talento, tenho as minhas dúvidas. E depois isto leva a outra coisa. No meu tempo, tu ias a uma editora e estavas a falar com gente, com músicos. Quando eu falo de músicos, não estou a dizer que eles tocam instrumentos ou cantam. São seres que têm musicalidade. Não é? Deixa-me dar-te um exemplo. O Mário Martins na Valentim de Carvalho. Ele descobriu o Marco Paulo, Fernando da Câmara. Ele fez um trabalho na música ligeira, um trabalho, o Carlos Paião, notável. O Mário Martins não toca instrumento nenhum, nunca cantou, mas ele tem musicalidade. Ele tem aquele senso, não é? Que aqueles ouvidos de povo, ele sabe onde aquilo pode chegar. E no meu tempo, tu chegavas a uma editora e o que é que te levavam os editores a contratar? É porque tu eras diferente dos outros. Os Led Zeppelin eram diferentes dos Floyd, dos Jethro Tull, dos Deep Purple. Eram todos diferentes. Isso é que eles queriam. Hoje às vezes é um bocado o contrário. É o contrário, porque as pessoas estão à frente. Este teve sucesso, portanto vamos ter de arranjar são um parecido. São advogados, são psicólogos, são não sei o quê, e tu estás a falar, e se aquilo que tu mostras não soar ao que está feito, como eles não são musicais, eles não querem. Portanto, a criatividade, que é a coisa mais rara no artista, aqui. Tu, já falámos aqui da Namora, Marisa Camané, Cristina Branco. Há alguém que tu pensas, eu gostava tanto de ter trabalhado com esta pessoa e não trabalhei? Não é bem isso. Há alguém com que eu gostaria de ter trabalhado, por exemplo, mas que não valia a pena. Como Carlos do Carmo, por exemplo. O que é que eu podia ensinar ao Carlos do Carmo? O que é que eu lhe podia dizer? Olha, tu aqui estás a dizer isto, mas parece que estás a dizer outra coisa, não é? Sim. O que é que eu preferia era aprender com ele, claro. Portanto, gostava muito de ter trabalhado com o Carlos. A Carminha é uma pessoa também que me dá... Também nunca trabalhei, somos muito amigos. Nunca trabalhei com ela. Também era uma pessoa com quem eu gostava de ter trabalhado. De resto, Deus pôs-me na mão a vida. Deus para mim significa vida. Sim. Seja o que for, nem me interessa, nem quero saber disso para nada. Eu que estudo os planos energéticos e já estou na quântica, vê lá um maluco.
que é que isso me interessa na música, mas pronto. E então eu estava-te a dizer que pôs-me a Argentina Santos na mão, depois da Amália, Maria da Fé, Beatriz da Conceição, Fernanda Maria, os maiores nomes da história. Esses já estão na história, não vão ficar. O que mais é que eu posso agradecer à vida do que isso? Fernando Maurício, Manel de Almeida, sim. Rodrigo, Nuno da Guiar, sei lá. Eu ia falar aqui de um outro exemplo, de uma outra pessoa com quem tu trabalhaste. Aliás, tu escreveste e acho que produziste o primeiro álbum do Paulo Bragança. Sim. Uma figura que sempre foi muito disruptiva, até pela forma como se apresentava. Eu lembro perfeitamente dos meus pais adorarem o Paulo Bragança, mas tentarem ao mesmo tempo encaixar aquela imagem um bocado extraterrestre que ele tinha, não é? De cair ali num cenário que se calhar não estaria muito preparado para ele. Esta vertente disruptiva de um artista como o Paulo Bragança é algo que te na altura te entusiasmou? Adoro. Não só a voz, mas com o facto dele querer dar à voz uma roupagem que faça com que essa voz e a roupagem sejam a mesma coisa. Porque o Paulo, mesmo a escrever, ele é um pouco disruptivo, como tu dizes, não é? E quando eu ouvi o Paulo e disse: Paulo, vamos fazer um disco. E naquela altura eu tinha muita facilidade nisso. E vamos embora, vamos para aqui, vamos para ali. Como agora o Jonas, que eu descobri. Sim. Acho o Jonas incrível, do outro mundo. Acho que, parafraseando o Francisco Vasconcelos da Valentim de Carvalho, o Jonas vai ser o grande artista deste século. Ele a dançar, ele foi ao Festival da Canção. Eu ia precisamente perguntar-te quem é que tu vias neste momento a ter o Jonas, mas canta que se farta, grande dançarino, criativo, é impressionante. Eu mostrei a um produtor fora de Portugal, ele ficou passado. Disse-me: traz-me isto que eu só quero a Fábio e isto, não quero mais ninguém de Portugal. O Paulo Bragança também. O Jonas está talhado a romper o mundo. Canta que se farta, uma voz incrível. E depois a facilidade com que ele dança, e ao lado dele tem o companheiro que é genial, que é brilhante como ele, porque aquelas danças que são muito, não tem a ver com o que se faz, são muito viscerais, passam muito também pelo companheiro dele. Acho que esta dupla tem coisas para fazer na música e na dança, geniais. É ver um concerto deles, fica tudo boca aberta. Tu há pouco falavas de uma coisa e eu na altura não te interrompi. Se calhar há uns anos falava-se, se calhar continua a falar-se, mas falava-se muito daquela ideia dos puristas dos puristas do fado e já que estamos a falar de disrupção, eu regresso a isso. Quem é que são esta entidade que parece um bocadinho não identificável dos puristas do fado, e qual é que é o peso que tu sentes que eles hoje em dia ainda têm? Tem. Isto faz-me lembrar, o Fernando Pessoa tinha uma frase muito interessante que era: há dois tipos de portugueses. Há os que vão e os que não querem ir, mas também não querem que os outros vá. Não querem que ninguém vá. Sim, há muito. Eu tive uma conversa muito. Sabes que eu e o Camané temos uma relação de irmandade muito grande. E eu dizia-lhe que é pena um cantor top em qualquer parte do mundo, de repente toda a gente em Portugal sabe quem é o Camané, e tu dizes assim: conheço o Camané, qualquer parte do país, conheço. Então canta lá um tema do Camané. Não canta dos Humanos, percebes? Porquê? Porque o Camané é como se fosse um guardião do fado, percebes? É uma escolha própria dele, que eu respeito e que até apoio, porque tenho que estar com ele em tudo. Ele é um guardião, que ele quer fazer fado, não quer fazer mais nada, canta genialmente outras coisas, não é? Como todos nós temos a oportunidade de ouvir, nos Humanos, nos duetos que ele faz fora do fado, é brilhante, é assustador, não é? Mas no fado ele quer ser o fadista. Para mim ele é um guardião do fado. Aldina Duarte também é uma rapariga que era uma rapariga da minha convivência, de grande amor que temos um pelo outro também, que também quer ser a guardiã do fado. Esta gente é muito bem-vinda
e permitem-me a mim fazer as loucuras que eu quiser, porque sei que o fado está sempre defendido. Está sempre defendido ali. Tu, apesar de teres nascido em Lisboa, sempre disseste que és do Barreiro, não é? Mas agora, voltando a Lisboa, como é que tu olhas para o desenvolvimento da cidade nestes últimos anos? E isto é uma pergunta introdutória para aquilo que eu vou falar a seguir, mas como é que tu vês esta transformação grande em Lisboa? Achas que traz alguma descaracterização à cidade? É muito, para mim é muito difícil falar nisso. Eu vim para Lisboa muito novo, quando regresso a Lisboa, pela mão de Fernando Maurício, e havia um encanto e uma magia que hoje não há. Mas eu interrogo-me, será que isto são reflexos condicionados? Será que a mim o que tem a ver com a magia seria aquela descoberta toda na altura, afinal Lisboa está a mesma, eu é que não era o mesmo? Tenho um bocado essa dúvida. Mas observando bem, é que realmente não só a cidade como as pessoas hoje estão diferentes. Menos educadas, menos tolerantes, menos cuidadosas com o próximo. E isso não cria magia para quem vive neste quadrante de tempo. Não cria mesmo. Que impacto é que essas transformações têm nas casas de fado, por exemplo? Bem, a grande transformação para mim, quando penso nisso, é que, por exemplo, tu vais à Alfama e vês casas maravilhosas que teriam casas de fado maravilhosas na mão de pessoas que vêm de fora, que chegam aqui e têm facilidades que nós portugueses não temos. Não é? Estão 5 anos sem pagar imposto, ao fim de 5 anos põem o nome do filho, pagam mais 5 anos sem pagar impostos. Os vizinhos das casas de fado já não são os mesmos. Não são os mesmos. E eu, se quiser abrir uma casa de fado, tu com certeza percebes os entraves que me vão pôr, desde que eu tenho que pagar a entrada, desde que eu tenho que pagar a saída, os impostos são mais que muitos, tudo isto que faz com que Portugal, não sei porquê, não sou especialista em política, sei aquilo que ouço e que falo fora de Portugal. Ainda há pouco tempo na Suíça falava com um dos ministros, que eles são ministros, e curiosamente vão de metro, vão de bicicleta para sim, porque não, como não estão ali a enganar ninguém, não têm medo de levar um tiro, claro. E eles diziam uma coisa que me deixa incomodado. Eu acho que os portugueses não merecem isto, ou merecerão porque não deixam, não saberão escolher diferente e deixam que o façam, não é? Esse senhor dizia-me, com o que sabe aqui fora de Portugal, com o dinheiro que vai desbanjado em má organização, má gestão e em corrupção, Portugal vivia melhor que a Suíça. Isto a mim deixa-me triste, porque, quer dizer, a minha raça é esta, é daqui, e desde que eu sou pequeno que vejo isto e não vejo nada mudar. Isto é, se calhar, uma maldição à qual estamos talhados e fadados, porque isto não muda nunca. A Amália dizia isso mesmo sobre a música. Aparece sempre um pior que outro. Isto nunca vai mudar. E o facto é que eu estou com 60 anos, ainda não vi ninguém que chegasse ao poder e dissesse: eu vou olhar para os portugueses. Em vez de ser... Nós temos que ter a noção do dinheiro que é desviado. Não se sabe para onde, sabe-se que sim, que é desviado. Dos submarinos que não sei quê, esse dinheiro todo que aparece no bolso de alguém, não sabemos de quem, mas desconfiamos. E o que é facto é que as pessoas continuam a ter esta vida, a trabalhar, como a minha mãe, não é? Que coitada, aqui no Asilo de Velhos de Marvila, dava banho aos acamados e morreu com uma forma miserável, não é? Não faz sentido, não me faz sentido. E parece que Portugal é dos poucos países na Europa que age assim. E não há ninguém que mude isto. Porquê? Porque somos nós, os portugueses, que vamos para o café, falamos o que nós estamos a falar aqui aos microfones, bebemos uma cervejinha e daqui a bocado já não me lembro. E depois, claro, não me lembro. Claro. E tu sentes que essa transformação em Lisboa mudou também o público das casas de fado? O público das casas de fado que onde eu tenho trabalhado, Senhor Vinho, agora a Casa de Linhares, o Clube de Fado, é sempre público, mas desde sempre. O fado, desde sempre, foi o grande motor das casas de fado, são a curiosidade dos turistas, a curiosidade deles, e que ficam fãs. Isso não pode ser, quer dizer, é uma coisa que obviamente dura muito tempo, não é? Mas não é um pouco perigoso também para a sobrevivência do fado na mente dos portugueses e no coração dos portugueses? Não. Se a dada altura
se começa a... Porque eu pergunto isto até porque isto pode parecer um bocadinho provocatório e se calhar até os preços que se praticam numa casa de fado se calhar não são para o bolso do português médio que... Estás a dar no sítio certo, pois claro, não é possível. Claro que não. Não é possível o português médio, infelizmente para o português médio, sim, ir 1-2 vezes por mês à casa de fado. Se calhar o problema não é da casa de fado, se calhar o problema é dos salários miseráveis que os portugueses recebem. Ora, aí está, esse é que é o problema. Porque a casa de fado ter que pagar a renda, 11 cozinheiros, como tem a Casa de Linhares, 4 fadistas, 3 músicos, uma renda que não imaginas em Alfama, tudo isso tem que vir da receita dos clientes. Claro. O problema dos portugueses é o que tu dizes, é a miserabilidade da classe média portuguesa desde sempre. Desde sempre, que não tem a ver com as classes médias lá de fora, e depois dizem-me assim: é porque Portugal é um país pequeno, e a gente chega a esta altura e vê os milhões que são pagos em indemnizações, que são pagos no bolso deste, no bolso daquele, desviado para aqui, para ali, e nós continuamos a suportar isto tudo, e parece que cantando e rindo, como dizia o hino da mocidade portuguesa. Exato. Indo novamente lá atrás, mas para falar de outro assunto, tu chegaste a jogar futebol nos anos 70, no 1º de Maio. Posso interferir só uma coisa? Porque eu falei-te deste lado profissional do fado, mas depois, tal como há os camanés e aldinas da vida que garantem o fado na sua essência, não é? Também há as coletividades que garantem o fado nessa perspectiva popular. Sim, Pronto, desculpa interromper-te, mas não. Boa acrescento. E ia-te falar do facto de teres chegado a jogar futebol nos anos 70, no 1º de Maio, Futebol Clube de Sardilhense. 1º de Maio, Futebol Clube de Sardilhense. O fado poderia ter-te perdido para o futebol? Houve esse risco? Não houve, porque o futebol é que me perdeu para o fado. Ok. Porque eu cheguei a jogar com diretas. Meu padrinho, que mais tarde vem ser meu padrinho de casamento, o Bernardino Rodrigues da Costa, como ele muito bem dizia, com um ar muito bem disposto que ele era, ele ia-me buscar, batia mais 9 da porta, porque eu não ia na carrinha do clube, ele vinha-me buscar. Eu tinha-me deitado às 8, ele tocava às 9. Nadine, eu não dormi hoje, não vou. Venha. E lá ia, corria outra vez e não sei o quê. Portanto, eu sempre fui notívago. O fado ganharia sempre. Sempre fui notívago. Eu tenho um encanto com a noite. Acho que o astral, tudo isto se move a energia, não é? De dia a energia está muito densa, porque todos nós estamos a pensar. À noite acalmamos todos. E ali, por exemplo, eu adoro correr às 2 da manhã. Chegar da casa de fado, ponho fado treino, lá vou eu. Não está ninguém, é uma paz, uma calma que o meu ser cá dentro necessita. Tu, obviamente, falámos de fado, falámos de futebol, falta Fátima, ou o que isso representa. Qual é que é a tua relação com a fé? Em que é que tu tens fé? A fé é uma coisa, a religião é outra, não é? Exatamente. O que me atrai na religião é tudo aquilo que liga a ciência à religião. A capacidade que o homem tem de transformar as coisas através da fé. Repara que biblicamente Cristo nunca disse vai que eu te curei, diz sempre vai que a tua fé te curou, não é? Isto estuda-se, porque o que tu podes, através do teu córtex cerebral, o que tu podes plasmar no éter cósmico é aquilo que mais tarde descerá até à Terra. Isto na Chágora já falava disto, o Platão que foi muito socratiano, mas também perfilhava esta tese do Anaxágoras, que é, tudo está plasmado no éter cósmico à espera de descer, é como está tudo cimentado, não é? Sim. E o teu cérebro, aquilo que tu pensas, é o que pode plasmar no éter cósmico aquilo que poderá um dia vir ter contigo, não é? Para te dar um exemplo, para não confundir quem nos ouve, imagina, os grandes sábios, os grandes conhecedores do universo dizem, quando alguém mata, nunca mata sozinho. Isto porque imagina que estás com a tua mulher num restaurante e de repente achas que a tua mulher está a olhar para outro. Começas a sentir um ciúmezinho. Um ciúme não é um pré que ninguém te cravou naquele momento. É uma energia estranha a ti que o teu córtex cerebral dispara. Nesse momento, imagina, nós estamos hoje a gravar esta conversa aqui, mas aqui onde estamos, estão todas as rádios do mundo, estão todas as televisões do mundo,
basta sintonizar. Elas estão todas aqui, em termos de energia, certo? Então quando tu tens esse ciúme da tua mulher, achas que ela está a simpatizar com outro, o teu córtex cerebral vai-te fazer sintonizar. Imagina, estavas no Blitz, passaste para outra coisa qualquer. Sim. Sintonizaste com toda a energia de ciúme que há no mundo, passaste a entrar nessa energia. Deixaste a comercial, passaste para a Renascença, não é? Estás noutra sintonia. E pelo fenómeno físico de cada ação despoleta uma reação em sentido dobrado e contrário. Tu, quando sintonizas isso, ela vai e volta a ti e vai somar. E aquela pequena energia que tu tens começa a crescer e vai ao ponto de ser tão grande que podes cometer um ato deslocado, não é? Portanto, é por aí que eu vou na ciência também. Claro que há coisas superiores. Claro, eu lembro uma conversa que tive com o Zé Mário Branco, muito bonita. Aliás, as conversas com o Zé Mário ou com o Fausto são sempre bonitas, não é? E estávamos a falar, o Fausto dizia: estás a ver, o Zé Mário, o buraco negro, isto vem provar que Deus não existe. E eu disse ao Zé Mário: se calhar é o contrário, se calhar o buraco negro, a energia negra, a matéria negra vem provar que isto não é moeda ao ar, nada é por acaso. Claro que há aqui um pensamento qualquer que eu não me atrevo a pensar o que seja, que pode existir como fundamento para que tudo se mantenha no seu sítio, não é? É a energia, não sei se é arbitrária a forma, mas é a energia que mantém a Lua no seu sítio, as estrelas, tudo, e depois a matéria que fará com que se supõe que a Andrómeda venha a absorver a Via Láctea. Tudo isto tudo isto é baseado num sentido que não pode ser moeda ao ar, é o calha. Sim. Não é o calha, não é? Portanto, a tua fé vem de todas estas... Vem de um processo... Fé cega, não. Tudo o que é cego, eu não gosto. Tu foste pai de novo recentemente. Como é que é ser pai com a maturidade e a experiência de um sexagenário? É mais fácil ou é mais difícil? Traz uma vertente valorativa que eu não tinha quando fui pai das outras 4 vezes, que se chama tempo. O tempo que eu hoje tenho faz-me valorar o facto de ser pai, de estar constantemente a desfrutar de uma coisinha assim deste tamanho. Que eu quando fui pai a primeira vez, eu adoro crianças. Quando fui pai a primeira vez, estava com a Amália. Não havia telemóveis. Eu tive o meu filho e partia em turnés com a Amália. Não havia telemóveis e não havia tempo. E não havia tempo, partia com a Amália para todo o mundo. Percebes? E foi o único lado difícil dos meus tempos com a Amália. Foi o meu filho Jorge, o mais velho, eu não ter participado como hoje participo da Maria Inês. Tu foste operado ao coração em maio deste ano, 7 horas de peito aberto. Eu acho que isto dito assim até parece meio poético, mas aposto que tenha sido um período assustador. Qual é que foi exatamente o problema e como é que na tua cabeça aquilo se resolveu também? Tipo de, espera, isto é... Eu não sei se alguma vez tinhas lidado com uma coisa tão importante ou poderia, potencialmente tão grave na tua vida ou não. Como é que tu encaixaste isto? Não, eu nunca lidei assim de perto com uma coisa tão digamos que complicado, não é? Embora esta operação tenha de risco de 3 a 5%. Vê-te bem, não é? Estes senhores que fazem isto, que me abrem o peito, tiram o coração, põem o cérebro a receber oxigênio e sangue através de uma máquina e com o coração dentro de um líquido reparam o meu motor, não é? Portanto, eles estão a reparar o motor em andamento, que é muito mais difícil do que o carro que está parado na oficina, não é? Não recebem como Ronaldos. Ninguém recebe como Ronaldos, mas pelos vistos recebem muito menos do que aquilo que lhes é merecido, não é? Vejamos o que está a acontecer na saúde. E eu nunca tive medo de fazer isto, nunca. Eu tenho um lado destemido, sou tímido em determinadas coisas, no outro sou tremendamente destemido, não é? O meu lado de karateca e essa coisa toda, não é? E de boxe que fiz da vida também, não é? Com Orlando Jesus, com essa gente toda. E eu parti para a operação muito positivo. Falámos já há pouco em off que uma coisa curiosa é que
o nosso organismo habitua-se às maleitas todos, não é? Sei lá, uma pessoa de repente tem um acidente e fica com sem uma perna, vai se habituar a andar sem ela, não é? E o tempo levou-me a habituar àquela maladia, à doença que o meu coração tinha, que não me permitia. Que estava lá desde sempre, não é? Estava lá desde sempre, porque a minha válvula era bicúspida, só tinha 2 saídas e não 3. Isso, repara já o esforço para bombear o sangue e depois a aorta foi sofrendo isso. Daí o aneurisma. E então fui-me arrastando, até que sou operado, e as 2 primeiras sensações é quando desperto. Eu tive uma conversa muito bonita com a anestesista, porque eles vão trabalhando as coisas, muitos médicos à minha volta, e olha o fadista, sentou-se a meterem-se comigo, pôr-me à vontade. Portanto, até adormeceres conseguiste ter uma conversa com ela. Sim, consegui, ela foi dando devagar, e tive para além de 15 minutos, e eu dizer, doutora, eu estou aqui num espaço, recordo-me perfeitamente bem, estou aqui num espaço que me faz realmente perceber que nós não somos, esta conversa eu tive com ela, não somos só o corpo, por isso a gente diz a minha mão, o meu pé, a gente não diz o eu mão, eu pé. Portanto, há alguém que possui isto, e eu estou-me a sentir aqui num espaço, e ela disse uma coisa interessantíssima: pode referir isso às vezes que quiserem, que eu sou testemunha. Muito bonito. E depois disse-me, pronto, agora vá lá descansar. E eu desapareci. A diferença entre a anestesia e a sedação é que... eu perguntei-lhe qual é a diferença, e ela disse-me, é que você, se for sedado, vai respirar por si. Eu vou-lhe dar anestesia, eu é que tenho que respirar por si primeiro, com a bomba, e depois pelo tubo. E a primeira sensação quando acordo é o túmulo na garganta, e claro. calma, tiraram logo. E depois é a leveza que eu senti. Eu então, aí, assim, à velocidade... O rejuvenescimento foi automático, quase. Sim, eu vi, estes anos todos eu andei sem perceber que me estava a esquecer de como era antes de se manifestar tudo isto, porque a leveza da respiração, de tudo, tornou-se diferente. E hoje sinto isso, inclusivamente, aquilo que se chamam nas tendinites da profissão, que é desde os 13 anos tocar diariamente, não é? Os tendões vão se habituando, e ultimamente, já que há uns 3, 4 anos, doía mais com as mãos paradas do que estar a tocar, porque o movimento de tocar habitual. Claro. E hoje isso está-me a passar completamente, já não sinto as tendinites, não sinto nada. Porquê? Porque o coração a funcionar bem faz com que a oxigenação seja mais perfeita, a irrigação sanguínea leva o oxigênio a todo o lado com mais facilidade. Portanto, aconselho toda a gente a tratarem-se. Tratem-se. Agora, para terminar esta fase do posto emissor da nossa conversa, olhando para o futuro, que projetos é que estão para lá deste concerto no Tivoli? Que planos é que tu tens de 2024 em diante? Eu agora, pronto, para além dos espetáculos, estou empenhadíssimo em acabar o novo disco da Fábia, da minha mulher, que está já numa... Faltarão 3, 4 temas. A Fábia é muito mãe neste tempo, é uma apaixonada pela filha, o que é maravilhoso, não é? Ver aquela, e a filha por ela, mas agora tem que voltar à realidade, porque não se pode perder uma capacidade de canto. Eu, para além de ser apaixonado pela mulher, sou mesmo apaixonado pela fadista. É incrível o poder de voz dela sem gritar. Às vezes a gente ouve uma pessoa dar-me, olha aquela nota que ela deu. Estou a falar de músicos, e eu digo, então olha lá esta que a Fábia dá aqui, olha é a mesma nota. Pois é, não dás pela nota da Fábia, porque no quadrante de tempo em que estamos, não é? A nota que ela dá com a voz cheia joga contra ela. Ouves outra gritar e pensas que está a dar notas. Não tem a voz rica, o enriquecimento vocal que a Fábia tem, mas sobretudo a interpretação dela. Não ouves ela a fingir, a chorar. É natural, aquilo é de família, como a Celeste Rodrigues, como a Amália Rodrigues, é natural nelas. Eu sou realmente fã da Fábia e vejo o que ela faz pelo mundo fora, não é? Como vi a Marisa, não é? Quem leva a Marisa as primeiras vezes para fora sou eu. E a primeira vez é para um espetáculo de um amigo meu da Comunidade Europeia que me convida, e eu disse, olha, vou levar uma fadista. E a Marisa arrasou com aquilo tudo. Arrasou completamente. Eu disse logo, não me enganei. E depois foi a Ana é menos exuberante. A Ana vive de uma
exterioridade tremenda e daquele timbre que Deus lhe deu, que sim, uma coisa rara, aquela fatistice que ela tem, leva mais tempo a impor do que a Marisa, que é mais exuberante. Chega ali, encosta-te à parede e pronto. Como é que tu vês esta nova fase da carreira da Ana? Houve este sururu toda à volta, de repente a Ana começou a fazer uma coisa, se calhar que as pessoas não estariam à espera. Nós falamos muito, nós jantamos e almoçamos muitas vezes com o Pedro, com a Fábio, vamos jantar. Eu acho que tudo o que a gente faz na vida tem que ser no sentido de nos fazer feliz, porque só assim é que podemos fazer os outros felizes também, não é? Eu acho que tudo o que a Ana faz é bem feito, desde que ela lá esteja. Gosto muito. Se me perguntares o que eu preferia, claro, a minha Ana, aqueles 4 discos que eu fiz, aquela interioridade que faz com que o Prince e os Rolling Stones venham à carreira da Ana e outras coisas. Se me perguntares se eu acho que esta nova fase dela traria o Prince e os Rolling Stones à carreira dela, duvido um bocado. Porquê? Porque deixou de ser única. É muito boa no que faz, mas a Ana conta-me muitas coisas do Prince que eu não conheci pessoalmente. Mas que o Prince estava a dizer à Chaka Khan: Chaka, estás a ver este disco, o disco da Ana, produzido por mim? Isto tem personalidade. Tu tens que arranjar uma banda que te dê personalidade, que sejas inconfundível. Dizer que a Ana hoje o tem, eu acho que o que está por trás da Ana é igual ao que se faz em todo o mundo. O que não é igual é a Ana, porque ela é realmente de uma raridade que pode cantar o que ela quiser. Faça o que ela quiser. A Ana é boa, vai ser sempre boa, de certeza. Portanto, álbum de Fábio Rebordão, e é isso que estás concentrado agora daqui para a frente, depois deste concerto, é aí que tu vais? Sim, até porque chegou um empresário de fora muito importante que quer trabalhar com ela e acho que ela faz bem em pensar em sair daqui. O inescapável assunto da semana é a situação que se vive em Israel e na faixa de Gaza depois do ataque do Hamas no passado fim de semana. Foram vários os artistas a reagir à situação, prestando homenagem às vítimas, particularmente àquelas que foram atingidas no festival de trance psicadélico Paralelo Universo, que decorria em Haim, em Israel, perto da faixa de Gaza no sábado. Pelo que se sabe, o ataque resultou em mais de 250 mortos e vários raptos por parte dos militantes do movimento islamista palestiniano. Durante um concerto na sala de espetáculos Sphere, em Las Vegas, os U2 homenagearam as vítimas, dedicando-lhes a canção Pride, In the Name of Love, com o vocalista Bono a dizer: à luz do que aconteceu em Israel e em Gaza, uma canção sobre não-violência soa algo ridícula, mas as nossas orações têm sido sempre pela paz e pela não-violência. Também Madonna já reagiu à situação, descrevendo como devastador o cenário de guerra que se vive em Israel. Ver estas famílias, especialmente crianças, a serem levadas como gado, agredidas e assassinadas nas ruas, é de partir o coração, escreveu a rainha da pop na rede social X, acrescentando: o meu coração está com Israel, com todos os que estão a sofrer ou irão sofrer com este conflito. Estou ciente de que isto foi obra do Hamas e que há muitos inocentes na Palestina que não apoiam esta organização terrorista. Bruno Mars estava em Israel quando o ataque do Hamas aconteceu, tendo cancelado um concerto em Tel Aviv, que deveria ter decorrido precisamente no sábado. O músico norte-americano, que já se tinha apresentado na cidade israelita no passado dia 3 de outubro, apanhou um avião para a Grécia, junto com a sua equipa, mas saiu tão rapidamente do território que deixou o seu equipamento para trás, o que o obrigou a cancelar outro espetáculo que tinha agendado para Doha, no Qatar. Todas estas notícias podem ser lidas com maior detalhe no site da Blitz. Jorge, há pouco dizias que o mundo está louco e estas guerras que de repente não é de repente, não é? Então esta questão Israel-Palestina não é nada de repente, antes pelo contrário, mas a questão da Ucrânia e tudo isto está a transformar também as nossas vidas neste momento, não é? Sim, eu custa muito falar de coisas que não entendo. Racismo, homofobia, eu não entendo essas coisas, não posso falar de... Não sei como é possível. Estamos a falar de quê? Percebes? São coisas que não as entendo, é muito difícil falar, e este é um caso desses. Há muita coisa que eu não entendo aqui.
historicamente deveria-se estudar um pouco mais para perceber o que a Palestina foi na altura que os filisteus entram, não é? Que dão origem aos judeus. Naquela altura não havia árabes na Palestina. Quando a Palestina é formada, eram os filisteus que formaram a Palestina. São escorraçados pelos romanos e não sei o quê, pronto. Havia africanos. Mas isso não justifica nada. De quem é, isso não interessa para nada. Até passaram não sei quantos milénios. Isso já passou tantos milénios. É como epá, enfim, há coisas que eu não entendo mesmo. E depois custa-me ver confundir o Hamas com os palestinos. É uma coisa que me custa. A libertação da Palestina, tudo bem. Percebes? Quem é que não pode estar do lado da libertação da Palestina? Mas o que é facto é que há grupos desde sempre. A Guerra dos seis dias, a dos 100 anos, Israel é atacado por tudo e por nada. As pessoas esquecem-se disto, estás a perceber? E depois dói-me, parte-se-me o coração. Desculpa este desabafo e que as pessoas que nos ouvem que não me levem a mal. Parte-se-me o coração ouvir gente de um partido que eu ideologicamente pertenci, só ideologicamente, para pôr-se na posição de que acham que o Hamas tem razão de matar inocentes civis. Nunca há razão para isso. Nunca. Seja ainda se mandassem bombas para o Parlamento, para outro lado qualquer. Claro. Agora, razão para um grupo terrorista que não quer coisa nenhuma libertar a Palestina, quer dizimar judeus, andarem a matar pessoas com aquela crueldade com que nós assistimos. Epá, não me peçam para entender isto. Claro. E depois sabes, nós não estamos especialmente... Os finais de século e começo são, em termos sociais, sempre de queda. Mas parece-me que a queda agora é diferente. Alguma coisa de novo vai acontecer. Parece-me que se vai arrumar a casa de novo. E para que ela se arrume de novo, temos que a desarrumar primeiro. Imagina que queres pôr esta sala de outra forma. Antes de arrumares de novo, tens que a desarrumar. Estamos a desarrumar tudo para... Tudo. Está tudo a ser desarrumado, mas com uma violência. Com uma crueldade. E depois as pessoas são cegas. Eu não gosto dos americanos. Vou dizer que os americanos é que são culpados da guerra na Ucrânia, como se fossem os americanos que dissessem ao Putin, Putin, avança lá. Isto é de uma ignorância. Estamos realmente nos tempos negros. Vamos parar com isto. O ser humano não nasceu para isto. Não nasceu para isto. Nós nascemos para estar em paz, em partilha. Eu não entendo isto. Peço muita desculpa, não entendo isto. Look, diamonds do the silly dance. I raise up the wine glass. Metal detectors beeping and security bypass. The numbers going up. Someone pull up the line graph. The days are going by. It's like I'm living in time. No segmento do Posto Emissor, no qual falamos sobre aquilo em que a redação da Blitz anda a trabalhar, trago-vos esta semana For All the Dogs, o novo álbum do rapper canadiano Drake, já ouvido e analisado por Rui Miguel Abreu. Em 23 temas, apresentados em 85 minutos, o crítico encontra grandes virtudes e grandes defeitos, defendendo que o álbum tem como grande problema o ego de Drake, mas por outro lado é também uma inequívoca amostra do seu gênio. A objetificação passiva ou agressiva das mulheres, em temas como Slime You Out e as bocas mais ou menos codificadas para pessoas como Rihanna ou Kanye West, não impressionam, mas escutamos, segundo Rui Miguel Abreu, a centelha de gênio de Drake em temas como Virginia Beach, Calling For You ou Gently, com a colaboração de Bad Bunny. Os norte-americanos da National regressaram a Portugal na passada semana e Lia Pereira esteve presente no primeiro de 2 concertos que deram no Campo Pequeno, em Lisboa. Recebida em ombros, a banda brindou o público lisboeta com 28 canções capazes de despertar memórias e emoções em fãs de gostos e gerações diferentes. Abrindo com 2 canções incluídas no álbum First 2 Pages of Frankenstein, editado na passada primavera, que foram recebidas como velhas conhecidas pelos fãs da primeira fila, o espetáculo passou por momentos marcantes da discografia dos National, casos da Missa Inu Fake Empire ou de Mr. November, guardado para o encore. Segundo Lia Pereira, banda e fãs saíram de mãos dadas e coração cheio do 20º concerto do grupo em Portugal. No passado sábado, António Zambujo e Miguel Araújo deram o segundo de 2 concertos na Altice Arena, em Lisboa, e a Blitz esteve lá para registrar o momento de reunião em palco de uma dupla que há 7 anos esgotou 28 coliseus. Com o intimismo possível numa sala de espetáculos tão grande,
Os Ujos, como os próprios se intitulam, apresentaram os maiores sucessos de um e de outro e versões de Dire Straits ou Caetano Veloso, entre picardias saudáveis e diálogos desgarrados de guitarra. Pica do Sete, Flagrante ou Anda Comigo Ver os Aviões foram algumas das canções mais aplaudidas de uma noite certamente memorável para todos aqueles que continuam a render-se aos talentos de dois artistas que há muito declararam o seu amor à música portuguesa e que continuam a empurrar-se mutuamente para novos voos. A reportagem pode ser consultada no site da Blitz. Oh, there she goes. Yeah, I heard a funny thing. Somebody said to me. Em matéria de concertos, a que poderão assistir nos próximos dias, começo por falar sobre aquele que o nosso convidado Jorge Fernando levará ao palco do Teatro Tivoli BBVA em Lisboa no próximo sábado, 14 de outubro, em celebração dos 50 anos de Boa Noite Solidão, uma das suas mais emblemáticas composições. Antes, já esta quinta-feira, 12 de outubro, os norte-americanos Calexico atuam na Casa da Música no Porto, os Expresso Transatlântico apresentam o novo álbum, Ressaca Bailada no Beleza, em Lisboa, Salvador Sobral leva o novo timbre à Casa da Cultura de Ilhavo e o brasileiro Zé Cabaleiro dá início a uma mini-digressão no Convento São Francisco, em Coimbra, descendo a Lisboa para atuar no Tivoli no dia 13 e rumando depois ao Porto para tocar na Casa da Música a 14 de outubro. Lura apresenta o novo álbum Multicolor no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, esta sexta. No sábado, Fernando Daniel canta na Altice Arena, também em Lisboa. Os Sétima Legião atuam na Casa das Artes, em Famalicão, e Mayra Andrade no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A 19 de outubro, a artista cabo-verdiana canta no Coliseu do Porto. O Festival Iminente ganhou um novo formato, de entrada livre, e passa este ano para o Terreiro do Paço, em Lisboa, recebendo a 14 de outubro nomes como Dino de Santiago, Sam da Kid, Branco, Rita Vian, Fado Bicha ou Nídia. E no dia 15 de outubro, Pedro Mafama, Omar Suleiman, Pongo, Ferro Gaita, DJ Mar Fox ou Pedro da Linha. A 19 e 20 de outubro, Jorge Palma atua no Tivoli. Venho aqui buscar as asas dos meus sonhos de menino, neste chão e nestas casas foi crescendo o meu destino. Depois parti para longe sem saber. Chegamos ao fim de mais um posto emissor. Agradeço de novo ao Jorge Fernando por ter aceitado o nosso convite. Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E encerramos, como é hábito, com uma leitura do nosso convidado. Jorge, o que é que nos trouxeste? Olha, já que estamos no ano de centenário da Natália Correia, ela que faria dia 13 de setembro 100 anos, uma pessoa que por bem me cruzei na vida, também era uma pessoa muito mística, muito... Nós conhecemos uma coisa que se chama os Rosa Cruzes e tornámos muitos amigos. E eu musiquei isto dela, que foi gravado para Namora, que se chama Creio. Uhum. Ela realmente é fantástica. Olha o que ela escreveu aqui. Creio nos anjos que andam pelo mundo. Creio na deusa com olhos de diamantes. Creio em amores lunares com um piano ao fundo. Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes. Creio no engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes. Creio que tudo é eterno num segundo. Creio num céu futuro que houve dantes. Creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro. Creio na carne que enfeitiça ao além. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. Amém.